Olá, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou Alexandre aqui do canal Meu Universo Paralelo. Eu tive que dar uma remodelada no nome e acrescentei Meu Universo Paralelo para fazer menção a que, na verdade, aqui eu crio um universo paralelo a partir do que eu penso e a partir do que eu acho, tá? Nada do que eu coloco aqui vem da minha igreja, ou vem de qualquer ensino teológico, ou vem de uma estrutura eclesiástica de uma igreja plenamente estabelecida, tá? Então isso aqui eu estou fazendo somente para mim mesmo, esses vídeos, para mim poder estar podendo ver e rever esses vídeos e aprendendo depois. Claramente eu vou deixar disponível aí no YouTube e compartilhar, porque eu quero que algumas pessoas, ou algum cristão, alguém que entenda, possa me ajudar aí, esclarecendo aí a minha mente, e as pessoas possam deixar recado, alguma coisa, ou quem quiser se inscrever no meu canal aí para tá vendo os vídeos, para tá deixando mensagem aí para mim, o que acha desse meu universo paralelo que eu invento a partir do que eu penso e a partir do que eu acho de como Deus criou e fez todas as coisas nos céus e na terra, tá? Então isso aqui é como se fosse uma obra de ficção, onde eu coloco aquilo que eu acho dentro do tempo, desde os 16 anos até hoje, lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela toda. E eu, por conta própria, verifiquei muitas coisas dentro da Bíblia que eu acho que não é compatível com a religião, com todas as religiões de hoje, tá? Então algumas coisas eu acho não ser compatível, tá? Então, ao meu ver, na minha ótica de universo paralelo, eu estou criando esse universo paralelo exatamente para contrapor ao pensamento de interpretação, filosofia da Bíblia no mundo de hoje, tá? Então isso aqui é coisa minha, não tem nada a ver com ninguém, tá? Isso aqui é o que eu penso. E dentro do que eu penso, eu fiz uma série de a falsa filosofia do mundo, a falsa filosofia no mundo, e eu lendo e narrando a maldição e o pensamento depois da queda de Adão e Eva, que eu sempre vou seguir essa linha e esse raciocínio de que Adão e Eva obteram o conhecimento do bem e do mal, e esse conhecimento impede que a natureza de Deus, que era perfeita em Adão e Eva no começo, fazendo Adão ser mais semelhança de Deus junto com Eva, eles eram o vice-rei ou o vice-deus, representante de Deus aqui na terra, dominando todas as coisas. Com isso o homem perde essa capacidade de absorver vida do próprio Deus, não absorver, mas no sentido de Deus mandar vida para o próprio homem, e o homem ser conforme a imagem e semelhança de Deus, recebendo de Deus todo o seu futuro. O homem recebe da revelação do próprio Deus, que vinha do próprio Deus para ele, e ele construía o seu futuro na projeção. Ele construiu o seu presente, na verdade, recebendo de Deus como é que se diz? Recebendo de Deus eu penso em previsão, mas não é previsão, é recebendo a revelação de Deus do seu futuro antecipado, para que ele pudesse viver de acordo com a vontade de Deus. Isso não era colocado numa imposição de Deus. Adão e Eva não era robozinho de Deus, portanto que ficou exposto a eles o conhecimento do bem e do mal, que era o conhecimento completo a respeito da vida e de toda a criação de Deus, o qual o homem não tinha acesso. Deus sabia, porque o mal é um propósito de Deus, mas o conhecimento do bem e mal em Deus não tinha efeito nenhum, tá? Não tem efeito nenhum, tá? Porque Deus é maior do que todas as coisas. Tudo no universo vem a partir da existência do próprio Deus, e o próprio Deus é quem permite o mal, porque ele tem um propósito em tudo isso,
autodestruição e na aniquilação total do mal. Então, assim como Adão era perfeito nos caminhos de Deus e andava segundo a imagem e semelhança de Deus, a única coisa que ele não tinha era conhecimento do bem e do mal. Então Deus deixou isso para Adão e para Eva, a escolha deles obter o conhecimento do bem e do mal. Então, Adão e Eva é o único ser que nasce com o livre-arbítrio, tá? Depois da queda de Adão e Eva, a gente vai verificar que não existe livre-arbítrio. Não existe a possibilidade de nenhum ser humano nascer conforme a imagem e semelhança de Deus. Ele tem que ser resgatado de dentro para fora dessa condição de imagem e semelhança do mal, que é ser filho do próprio Satanás. Ele tem que ser resgatado por Deus. E isso é maravilhoso, porque somente Deus pode fazer esse processo. Eu não posso fazer através da minha bondade, através das minhas boas obras. Deus tem que fazer isso pelo próprio homem. E Deus já o fez antes da criação do mundo, porque o Cordeiro foi morto antes da criação do mundo. Então Deus já tinha pré-estabelecido no futuro quem seria os seus verdadeiros filhos e aqueles que viria a reconhecer o seu pecado e o seu erro e no arrependimento a receber a Cristo e também o Espírito Santo, o qual sela e testifica os filhos de Deus como salvos para sempre e para sempre, tá? Então, o que eu sempre vou ter ideia é o que? O homem passa a conhecer o bem e o mal, e esse conhecimento fica dentro dele, fica no centro da sua vida. O homem é feito de corpo, alma e espírito. Então o corpo é condicionado à morte. O corpo do homem tem que trabalhar o máximo para o conhecimento do bem e do mal, para o corpo ter o conhecimento completo. A alma do homem também corrompida, ela é corrompida porque a alma seria toda parte do seu pensamento, raciocínio, intelecto, é o que faz você viver, é a sua inteligência, a sua capacidade, tudo isso está corrompido pela semente do bem e do mal, o que corrompeu o homem, tá? E o espírito que é de Deus, que volta para Deus, esse espírito no homem conhecedor do bem e do mal, ele está apagado, ele está praticamente morto, o qual o espírito é o que fazia a ligação entre Deus e os homens. Esse espírito tem que ser revivificado através do Espírito Santo, e na ideia de que não é mais um espírito morto vivendo no homem, deixando com que a sua alma influencia todo o seu raciocínio e intelecto e leve o homem à autodestruição. Mas é o Espírito Santo, é o espírito morto, vem o Espírito Santo e toma o lugar desse espírito morto. E esse espírito apagado faz com que o homem nasça de novo para Deus e viva pelo Espírito de Deus, segundo a imagem e semelhança de seu Filho, que é Cristo Jesus, o qual nós temos que viver. Então, a minha ideia é essa, é que o homem está vivendo constantemente na busca do conhecimento do bem e do mal, para poder atingir o máximo da sua cadeia de construção, para ele completar o seu conhecimento. E nisso, Adão e Eva é as pessoas que vai dar o pontapé inicial nesse processo, porque a partir dele vai nascer toda a raça na terra. E também a promessa de Deus que um dos descendentes da mulher, de dentro da semente do próprio Satanás, diabo, vai nascer um que vai destruir essa maldade e vai fazer com que o homem nasça de novo para Deus. Então, nessa promessa, vai caminhar a raça humana a partir do capítulo 4, Gênesis 4. Vai começar a mostrar Moisés escrevendo para o povo israelita, vai começar a descrever como é que se deu esse processo. E a intenção de Moisés é de descritivo, é descrever como é que foi que começou a raça humana pré-diluviana, antes do dilúvio, como é que eles começaram a agir, se comportar, para chegar até o dilúvio. Então Moisés, a preocupação dele para a sua nação, para o seu povo, é apenas descrever os fatos mais importantes e os fatos, e também preservar e mostrar a genealogia dos descendentes
dos filhos de Deus, que vai surgir em Adão, que é Sete, que vai invocar o nome do Senhor e vai se voltar para Deus, e os descendentes de Caim e os descendentes dos homens, que são os descendentes de Adão, sem ser a descendência de Sete, que a descendência de Sete é que vai nascer Noé, o qual vai terminar todas as coisas. Então Moisés está fazendo esse rastreamento dessa descendência e ele vai dar uma explicação. E é lógico que nós não temos essa explicação, ela não é única da Bíblia, tá? Isso aí, essa narrativa, principalmente a narrativa do dilúvio, tem 250 povos na Terra que tem uma narrativa semelhante ou parecida, similar com a narrativa do dilúvio de Gênesis. Então isso significa de todas as tribos, línguas e povos da nação, todos de alguma forma deturpado, mudado, porque a língua muda, a cultura muda, as pessoas mudam, e as pessoas não permaneceram fiel na narração de Gênesis, descrita e contada, porque Noé teve que contar isso aí até começar a surgir as primeiras escritas de novo, ou algum filho de Noé ou neto de Noé começou a escrever. E como na época de Noé isso estava muito fresco, o povo estava pisando na lama do dilúvio ainda, e a arca de Noé estava logo ali para quem quiser ver se era verdade ou não. E pela própria genealogia da contagem de vida de Noé, provavelmente Noé morre com Abraão sendo chamado aí, os Sem, Cã e Jafé provavelmente foram contemporâneos, talvez não ser da mesma família ou estar vivendo um com o outro, mas o Abraão era contemporâneo da mesma época dos seus tataravôs, Sem, Cã e Jafé. Então Moisés tem isso na sua cabeça, tem isso, o povo semita tem essa história guardada, outros povos também têm, e cada um descreveu e escreveu essa narração de como aconteceu esse dilúvio por toda a terra. E além disso, a arqueologia e a paleontologia, desenterrando os restos e escavando debaixo da lama, acha muitas coisas escritas do povos pré-diluviano, aonde fica claro, aonde é uma evidência, milhares e milhões de evidências pelo mundo inteiro, mostrando uma lama que cobriu toda a terra, em todos os continentes, que é uma evidência incontestável do dilúvio de Gênesis e como aqueles povos viviam e como eram as suas vidas. Então, se você quiser saber como viviam aqueles povos, é só você buscar no Stories Channel ou no History ou qualquer lugar que faz essa investigação, e eu tenho achado muita coisa interessante, inclusive sobre tecnologia inventada provavelmente pelos gregos e também pelos povos egípcios, e até pena que a biblioteca de Alexandria ela pegou fogo e foi destruída, porque na biblioteca de Alexandria tinha muitos escritos, tinha muita coisa que revelava a respeito do dilúvio de Gênesis e a verdade sobre a terra, tá? Então isso se perdeu, mas muita coisa ainda ficou escrito e copiado, e isso passou a ser objeto de investigação, e hoje nós temos grandes achados. Então, se você quiser ter esse conhecimento a respeito de como era o mundo pré-diluviano, que é o mundo contemporâneo de Caim e também de Abel e dos filhos de Adão e da família de Sete, é só você pesquisar na internet, uma simples pesquisa você acha aí, e já tem muitas dublagens muito bem feitas, falando inclusive desses jaçados. É só você colocar aí, mundo antigo, os 50 achados, a história da tecnologia passada, que você vai se surpreender de como o mundo antigo ele era altamente sofisticado e havia uma tecnologia o qual foi escondida de nós, não tem nenhum livro de história conta. Na realidade, os livros de história e a história ensinada hoje, ela é escondida da raça humana para não ser ensinada, porque se ela for começar a ser ensinada, tudo na narração bíblica começa a fazer sentido, porque toda a narração da história investigada hoje
sem viés ideológico, porque o problema é esse. O problema da nossa história hoje é que todos os historiadores, eles vão para as faculdades, e as faculdades elas monopolizou o ensino e a educação, e eles escondem a verdade a respeito do mundo antigo, e eles não revelam. Só para você ter uma ideia, põe no Google aí, procura sobre procura aí, eu estava vendo um vídeo ontem sobre uma peça achada no fundo do mar, lá na ilha de como é que é o nome da ilha mesmo? É um relógio antigo que fazia menção a respeito dos anos, as estações, a respeito medindo as horas e o tempo, o sol, inclusive a lua, usando uma base de 19 anos. É na ilha de Antisitra. Procura aí relógio de Antisitra, ou a peça, um sistema muito tecnológico que foi achado na ilha de Antisitra. Procura aí que vocês vão ver 2 documentários extremamente revelantes a respeito de como a tecnologia no mundo passado era muito evoluída, e que apenas hoje sugere que o homem está redescobrindo aquilo que o homem já sabia fazer. E tudo isso é um mundo pré-diluviano que existia antes. Então, eu estou fazendo esse adendo, esta colocação, para dizer assim, gente, que infelizmente, a nossa escola, as nossas universidades, eles trabalham com viés ideológico de dominação. Eles não trabalham para poder usar as novas descobertas para trazer uma realidade do mundo onde a evidência corrobora e proporciona um maior conhecimento, uma maior descoberta do mundo antigo, que é onde a Bíblia descreve e fala sobre esse mundo de uma forma impressionante. Mas como eles odeiam a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus sobre de Gênesis a Apocalipse, eles a odeiam, a detestam e a perseguem e querem a destruição dela, porque eles não têm interesse nenhum em revelar a verdade para a raça humana. É por isso que surgiu o comunismo, o socialismo, que odeia os cristãos, odeia os judeus, odeia tudo aquilo que revela a verdade a respeito da criação de Deus. Na realidade, o povo judeu sempre sofreu não pelo próprio povo, não por ser aquelas pessoas, mas por ser as pessoas que carregam a bagagem a respeito do conhecimento verdadeiro dos céus e da terra, a respeito de Deus. Então eles são perseguidos por causa desse conhecimento que foi revelado através dele, tá? E o mundo judaico-cristão também é perseguido porque acredita nessa verdade e prega essa verdade e segue essa verdade. Então é por isso que o povo judeu é perseguido, tá? Então é só você procurar aí no YouTube, pesquisar, e que você vai achar, tá? Então eu fiz essa digressão, que é falar sobre esse assunto, porque eu quero entrar no assunto agora, que é no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 1 começa assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara, quer dizer, ficou emburrado. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo.
mas você agiu mal, e por isso o pecado está à porta, à espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aí Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Desculpa. Quando vem, né? A vontade de espirrar. O Senhor ficou com... eu perdi aqui, mas vamos achar. Onde está Abel? Perguntou o Senhor. O seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado, e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo, sempre fugindo. Caim disse ao Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu está me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo, sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele, como vingança. Em seguida o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Quer dizer, Caim saiu da região de Nod e foi morar a leste do Éden, em outra terra. Saiu da presença do Senhor Deus. A presença do Senhor Deus se fazia presente ali naquele jardim do Éden, e Adão e sua esposa moravam por perto do jardim e cultivava e plantava a terra e estava fazendo o seu trabalho que deveria fazer como o homem da terra. Então, o que eu quero trazer aqui, o que eu quero pegar ênfase aqui é o seguinte: e o tempo passou, quer dizer, passou o tempo foi passando, e houve a necessidade de Caim e Abel fazer a sua oferta a Deus, seu sacrifício a Deus, assim como Adão e Eva recebeu de Deus peles de animais para poder se vestir, e esse animal morreu em favor de 2 culpados. Deus ali no Jardim do Éden já estava descrevendo, dando uma dica de como tinha que se fazer para poder ser aceito por Deus naquele tempo. Então Moisés está descrevendo baseado naquilo que Deus leva para a nação de Israel saindo de dentro do Egito, que é no dia da fuga do Egito, no dia que ele sai da terra do Egito, na última praga, um cordeiro sem mancha, sem defeito nenhum, tem que ser morto para passar na ombreira das portas, para que o anjo de Deus que vai matar todos os primogênitos do Egito não mate os primogênitos dos descendentes de Israel. Somente os descendentes do Egito é que ia ser ferido. Então, esse entendimento, essa forma de haver adoração a Deus, uma forma de se buscar Deus, chega até Moisés. E Deus vai usar essa mesma forma lá em Moisés,
E Moisés está fazendo essa narração aqui de Abel e Caim com a mesma ideia, tá? Porque ele recebeu isso e ele agora está passando. É que nem a ceia, Paulo fala lá em Coríntios, né? Do que ele recebeu do Senhor, agora ele passa, no dia que ele foi traído, né? Todo aquele processo da ceia. Então Moisés está fazendo a mesma coisa. Lógico que Moisés não tá narrando que nem Paulo, porque eu recebi, porque isso foi lá desde o dia. Não. O objetivo de Moisés é descrever o que aconteceu com Caim e Abel e que o que Caim e Abel fez de sacrifício a Deus é um processo que ainda está tendo vigor até na época de Moisés. Então isso claramente mostra que Deus sempre lida com o pecado, e lá no Novo Testamento também fica bem claro que para haver remissão, para haver perdão de pecado, tem que haver derramamento de sangue, tá? Então sempre foi assim, e é isso que vai acontecer. Então eu só quero trazer esse pequeno esclarecimento aqui a respeito disso, e depois eu vou fazer um outro vídeo à parte para me discorrer de fato o resto do texto de Caim, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então nesse vídeo eu vou tratar somente dessa parte aqui, onde revela isso. E o tempo passou, um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes do Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a casa. Tá? Então, só para a gente entender aqui aquilo que eu falei a respeito de Moisés, que Moisés está fazendo essa narração, essa escrita, porque essa forma de sacrifício está lá ainda na época de Moisés, e o problema de Caim aqui, se nós levarmos em consideração toda a narração de Moisés e todo o sistema sacrificial que Deus exige do povo de Israel, e depois oferecendo Cristo, que é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo, faltou um elemento na oferta de Caim. Não era problema você levar as primícias de toda a sua colheita, porque isso também vai aparecer lá em Moisés. Deus vai falar para Moisés que quando o povo entrasse na terra, as primícias da colheita, o melhor da terra, era para ser levado no templo, na casa de Deus, e movido diante do altar de Deus como forma de sacrifício, tá? Mas era uma parte. Mas todo perdão de pecado e remissão de pecado é obrigatoriamente, antes de Cristo, haver derramamento de sangue. E foi isso que Caim não levou, e Abel levou. E Abel não levou nada do fruto do campo. Aqui Moisés descreve que Abel não levou nada do fruto do campo, mas ele levou o que era correto, que era o sacrifício. Porque lá na expulsão dos seus pais, Deus pega um animal, a gente não sabe, Moisés não descreve, mas provavelmente foi um cordeiro, porque o cordeiro vai ser a sequência que Deus vai aceitar como sacrifício para remissão de pecado, ou cordeiro, ou um bode também, tá? Mas eu prefiro achar que seja um cordeiro por causa da alusão de Cristo Jesus, o cordeiro que tira o pecado do mundo, porque Abraão ofereceu o cordeiro. Então há uma sugestão do próprio Deus que é um cordeiro, tá? Ele pode usar os outros animais, pode, mas a sugestão é o cordeiro, tá? Então Caim não oferece o cordeiro, Caim oferece somente os primeiros frutos e os primeiros alimentos. Então isso faz com que a oferta de Caim não seja aceita. A sua oferta, ela é rejeitada, tá? Por quê? Porque não tem um elemento, o sangue de um animal inocente, que não tinha nada a ver com o pecado de Caim, porque esse é o problema dele que tem que ser tratado, o conhecimento do bem e do mal em Caim tem que ser perdoado diante de Deus, para que haja salvação, para que haja remissão diante de Deus. Mas Caim não leva o sangue, e Abel leva o sangue. Mas isso é proposital, e Deus vai permitir que isso aconteça, e isso acontece porque
dentre os filhos de Deus e os filhos de Satanás, que é os que vão deixar e é os que vão agir e vão trabalhar segundo o conhecimento do bem e do mal, para poder ter todo o conhecimento do bem e do mal, para trazer morte e destruição para si e para sua descendência, Caim vai ser esse. Caim já nasce fora da presença de Deus, fora da escolha de Deus, e ele vai trabalhar, por ser uma pessoa, por ser um ser maligno, ele não vai agir de acordo com o padrão de Deus. Por quê? Porque o que domina o coração de Caim é o conhecimento do bem e do mal, e ele não quer fazer correto, porque assim, no versículo 5, mas rejeitou Caim a sua oferta. Caim ficou